Olá, meninas! Este será o lindo pano de louça que vamos fazer juntas hoje. Nós vamos aplicar essas lindas faixas, lembrando uma trança. Vamos precisar de um tecido para pano de prato que tenha bainha dos dois lados mais compridos. E vamos precisar faixas de tecido de 9 cores de estampa. Você pode ter no xadrez, no floral, no estampadinho, riscadinho, as estampas que você tiver. Nós vamos precisar de faixas de 5 centímetros. Vamos escolher um tecido para nós fazermos de base. Esse tecido nós vamos cortar ele mais largo que o nosso pano de louça, 1,5 centímetros de cada lado. E esse tecido terá que ter de altura 20 centímetros. E vamos precisar também desse mesmo tecido, outra faixinha, mais larga que o nosso pano de louça também, para nós fazer o acabamento lá em cima. Essa faixinha pode ter de 4 a 5 centímetros de altura. Esse vai ser para nós fazer a base do trabalho. E os outros tecidos, nós vamos cortar um quadradinho de 10 por 10. 10 por 10, um quadradinho. Muito bem. E nós vamos cortar faixinhas, que nós vamos escolher a cor do tecido de nossa preferência. Nós vamos cortar as faixinhas, medindo 9 centímetros, e todas elas podem ter 4 centímetros de altura ou 5 centímetros. As minhas todas têm 5 centímetros de altura. Então, lembrando, esta base é 10 por 10. E as nossas faixinhas têm de largura 5 centímetros. E nós vamos cortar elas, as menores, 9 centímetros. E as maiores, 14 centímetros. Então, tá. Então, é 9 centímetros e 14 centímetros. Agora, nós vamos à máquina começar a montar o nosso trabalho, para depois nós aplicarmos ele na base e depois no pano de prato. Aqui na nossa máquina de costura, nós pegamos primeiramente a nossa basezinha, a de 10 centímetros quadradinho, de 10 por 10, e a nossa faixinha de 9 centímetros. E nós vamos aplicar direito com direito. Nós vamos aplicar. Nós procuramos um dos lados e é sempre desse lado que nós vamos costurar. Vou mostrar para vocês. Costuramos com meio centímetro a nossa costura, para que a nossa costura seja uma costura bem firme, que ela não vá desfiar. Bom, costurei a minha primeira faixinha de 9 centímetros. Muito bem. Eu vou tirar aqui para eu abrir para mostrar para vocês. A minha base de 10 por 10, costurei a minha faixinha de 9 centímetros. Agora, eu pego a de 14 e coloco aqui do lado. Eu vou fazer tipo uma trança, entende? Eu vou colocando os meus tecidos sempre. A primeira de 9 em cima e a de 14 centímetros dos lados. Então, vamos lá. Vamos aplicar a de 14, sempre olhando para estar os tecidos bem alinhados, o tecido de cima com o de baixo. Vamos costurar, costurei a segunda de 14. Agora, vou mostrar para vocês novamente a próxima. Vou abrir bem aberto a minha costura. Nós vamos fazer tipo uma trança. Então, eu coloquei 10 por 10, aí eu coloquei 9 e coloquei 14. Agora, eu vou colocar novamente. Sempre nós vamos trabalhar deste lado, este lado que nós começamos. Então, aqui eu vou colocar em cima, eu coloco a de 9 e do lado eu coloco a de 14. Eu alinho bem e costuro. É uma delícia de fazer e o efeito quando nós acabamos é lindo. Costurei esta, não precisamos nem tirar da máquina. Nós abrimos bem abertinho aquela de cima e já vamos colocar a outra aqui do lado. A outra nós colocamos, sempre pegando lá em cima também.
unindo lá de cima. Agora, nós colocamos aqui na máquina e vamos costurar. Lembrando que nós costuramos sempre verificando se estão bem alinhadas, a de cima e a de baixo. Terminei aqui, volto novamente a colocar a de cima e a de baixo. Vamos cortando que fica melhor. Abro bem bonitinho, aí vou colocar novamente. Nós colocamos direito com direito. Direito com direito. Sempre nós vamos colocando na nossa ponta para cá. Esquecemos o outro lado. Vamos à máquina novamente. Quero que vocês entendam porque é uma delícia de fazer e fica muito lindo. Podemos trabalhar com cores estampadas, com cores lisas e os nossos panos ficam lindos, lindos. Abrimos novamente bem, coloquei a de 9 e agora coloco a de 14 novamente. E assim vamos fazer até dar a largura exata ou um pouquinho maior que o nosso pano de prato. Alinhamos bem em cima e embaixo e costuramos. Olha, vou abrir novamente, bem bonitinho. Abro bem aberta a minha costura e coloco novamente a de 9 centímetros lá em cima e a de 14 centímetros do lado. Então, na parte de cima, nós colocamos a de 9, abrimos a nossa costura bem bonitinha e colocamos também direito com direito, aqui do lado, a de 14. Eu vou fazer essa sequência colocando 9 retalhinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Quando chegar no 9, eu mostro para vocês a nossa trança já costurada. Então, agora eu vou mostrar aqui para vocês, abrindo mais essa que eu costurei. Olha que graça que vai ficando. Vocês podem usar cores lisas, cores estampadas, cores que vocês tiverem em mão. Tudo para usar retalhinho, porque as nossas faixas, ela tem 5 centímetros aqui de largura. E você pode fazer com 3, com 4, só que todas elas têm que ter a mesma largurinha. Terminei de costurar as faixas, todas as faixas bem costuradinhas e deixei ela mais ou menos da largura do meu pano de louça. Mais ou menos da largura do meu pano de louça, pouco maior. E também do tamanho, mais ou menos, da faixa que nós vamos aplicar. Então, nós vamos recortar elas, aplicar na faixa e depois a faixa que nós vamos aplicar no pano de louça. Temos que virar ela do lado avesso e vamos riscar, colocando uma régua para nós cortarmos bem certinho aqui, aonde acabou a nossa costura em todas elas. Vamos colocar a régua aqui e vamos riscar e cortar. Risquei, agora vamos cortar bem em cima onde nós riscamos. Lembrando que essa faixa nós vamos aplicar numa base e depois vamos aplicar lindamente no nosso pano de louça. Eu já cortei este lado, as minhas faixinhas ficaram bem retinhas. Agora eu vou riscar do outro lado e vou cortar também. Antes de nós cortarmos essa parte, nós temos que estar conferindo como que ficou a altura. Aqui está com 13, aqui está com 13 e aqui está com 13. Muito bem. Então, podemos cortar porque ela está toda a faixa do mesmo tamanho. Então, nós cortamos. O segundo risco que nós fazemos na parte de cima, nós temos que riscar e depois conferir se não tá mais para cá ou mais para cá, se não tá torto, se não vai ficar um lado mais estreito que o outro. Agora, esta faixa que ficou linda, olha que graça que ficou. Ela eu vou aplicar na base. Então, esta é a minha faixa que eu vou aplicar a minha barrinha nela para depois eu aplicar no pano de louça.
Essa nossa faixa, ela tem 20 de altura. Muito bem. Eu vou deixar 4 centímetros aqui para baixo e 3 lá para cima. E vou colocar a minha faixa aqui no meio. Lembrando que ele tem 20. Então, aqui tem 3. 3 com 13 são 16, com 4 dá 20. Muito bem. Então, nessa parte de cima, nós vamos alfinetar a nossa faixa, encaixando ela bem certinha no nosso pano de louça. O nosso pano de louça tá ali. Muito bem. E aqui também. Ótimo. Então, nós baixamos aqui e vamos alfinetar. Vamos alfinetar a nossa faixa para nós costurarmos primeiro a nossa faixa nesta base, para depois nós aplicarmos no pano de louça. Então, eu vou alfinetar. Essa parte de cima eu deixei 3 centímetros para fazer o acabamento na parte de cima. E na parte de baixo, eu deixei 4 centímetros para fazer o acabamento na parte de baixo. E também nós viramos e alfinetamos, porque nós vamos passar uma costura de meio centímetro na parte de cima e aqui na parte de baixo, encaixando bem a nossa faixa aqui nesta base. Agora, eu vou passar uma costurinha com um pezinho de máquina, meio centímetro aqui em cima e outro aqui embaixo. Vamos à máquina, vou mostrar para vocês. Procurando manter uma costura bem reta para ficar bem bonito o nosso acabamento. Agora, estou costurando o outro lado também. Costurar os 2 lados da minha faixa, para eu depois aplicar no pano de louça. Passei as 2 costuras bem retinhas na parte de cima para fixar a nossa faixa aqui, na nossa base. E também aqui na parte de baixo, eu passei a costura. Fui ao ferro, passei para abrir bem. Agora, nós vamos pregar a nossa faixa no pano de louça. Nós viramos o nosso pano de louça para o lado avesso, aqui que nós vamos encaixar a nossa faixa. Lembrando que a nossa faixa estará direito com o avesso do pano de louça. Nós vamos encaixar ela bem bonitinha aqui e vamos costurar, verificando o acabamento de um lado e o acabamento do outro. Eu vou centralizar bem, alfinetar e já mostro para vocês. Alfinetei bem centralizadinha a nossa faixa aqui embaixo. Vou costurar com 1 centímetro, meio centímetro, mais que um pezinho de máquina, a largura da nossa costura. Não pode ser estreitinha, porque nós temos que deixar uma segurança para não desfiar as nossas costuras. Vou aplicando aqui no lado de baixo do nosso pano de louça. O nosso pano de louça está no avesso e a nossa faixa está com o direito no avesso do pano de louça. Aqui no final, nós abraçamos o pano de louça com aquela sobra dos lados da nossa faixa. Costurei a faixa aqui atrás do nosso pano de louça, direito com o avesso. Costurei. Agora, vamos virar para frente. Vou virar ela para frente. Vou organizar aqui embaixo, deixando uma bordinha para trás, bem bonitinha. Vou passar. Vou colocar essa parte aqui do cantinho tudo por dentro. Vou alfinetar bonitinho a outra parte também. Vou colocar tudo por dentro, alfinetar bonitinho e passar uma costura, fazendo o acabamento tudo em volta. Passei bem, organizando uma partezinha para ficar linda para trás. Aqui também dos ladinhos, eu passei bem, colocando toda a sobrinha de tecido para dentro. Coloquei tudo para dentro. Aqui na parte de cima, nós temos que puxar essa parte para fora e depois dobrarmos juntamente aqui. Primeiro nós puxamos e depois dobramos aqui. E depois nós dobramos aqui e vamos dobrando, dobrando, dobrando. Aí, aqui também, nós puxamos tudo para fora,
e depois dobramos aqui para nós costurarmos aqui, deixando o acabamento lindo na frente e também lindo atrás. Eu vou fazer uma costura começando aqui, mas eu vou deixar os fios mais compridos, vou costurar toda a volta e vou chegar aqui, deixando os fios mais compridos, para depois eu dar 2 nozinhos e fazer eles embutidos. Apliquei o meu barrado na parte de baixo, fiz o acabamento na parte de trás, costurei aos lados, deixando mais comprido, dei 2 nozinhos, embuti aqui, fiz a outra costura do outro lado, acabei aqui. Dei 2 nozinhos na minha linha, coloco a minha agulha no meu pano de louça, sentindo uma certa pressão, e aqui que eu passo os fios para eu cortar. Isso eu vou fazer nas 4 costuras. Já fiz do outro lado, estou fazendo aqui e vou fazer nos 2 cantos lá em cima, onde eu vou pôr o acabamento. Coloco dentro do pano de louça, sentindo uma pressão, puxo lá, bem puxadinho, e aqui que eu corto, porque nós não queremos deixar ponta em lugar nenhum do nosso pano de louça. Olha que graça que fica o acabamento, tanto na parte da frente, como na parte de trás do nosso pano de louça. A nossa barra já está lindamente aplicada no nosso pano de louça. Agora, vamos ver a parte de cima. Aqui, na parte de cima, o meu pano de louça eu virei para o lado avesso. Muito bem. Então, eu coloco aqui direito com avesso. E eu faço, deixando 1,5 centímetros, eu dobro, abraçando o meu pano de louça, que eu já deixo o meu acabamento lá da frente. Aqui também, eu alinho bem com o meu pano de louça e alfineto. Alinhando bem a minha faixa e o meu pano de louça. E aqui no final também, eu dobro, abraçando o pano de louça e alfineto, que esse vai dar o meu acabamento lá na frente. Agora, eu vou passar uma costura de 1 centímetro, meio centímetro aqui. Depois, eu vou virar para fazer o acabamento lá na frente. Preguei a faixa, deixando um acabamento aqui do lado de trás. Virei a minha faixa para o lado direito, dobrei uma parte para dentro, passando bem aqui e alfinetei. E nós vamos fazer esse acabamento puxando a nossa faixa para fora e dobrando ela aqui, como nós fizemos lá na frente, para dar esse acabamento perfeito aqui. Aqui nós vamos passar uma costura, deixando os fios mais compridos, e vamos passar a costura até o final. Aqui também, eu vou puxar para fora para fazer o acabamento, e depois eu dobro para dentro e costuro, deixando os fios maiores para fazer o acabamento embutido por dentro. Passei uma costurinha bem fininha aqui em cima no meu pano de louça para dar o acabamento, deixando os fios mais compridos deste lado e deste lado também. Aqui eu já dei 2 nozinhos, coloquei a agulha e embuti. Olha o acabamento que nós deixamos atrás e olha o acabamento que nós vamos dar aqui na frente. Nós pegamos uma agulha e colocamos no nosso tecido bem próximo, bem no pezinho onde estão as linhas. Passamos as linhas na agulha e puxamos lá por dentro para nós fazermos o acabamento. Porque nós não queremos dar o retorno, porque o retrocesso, ele marca. E que com as lavagens, eles podem se soltar. E assim não, assim eles vão ficar embutidos. Coloquei a minha agulha, passei os fios, agora eu puxo aqui embaixo, puxo a minha agulha, agora eu puxo bem para eu cortar. Assim eu tenho um acabamento perfeito aqui na frente, aqui na parte de trás. Olha que graça que fica esta bainha, que fica o acabamento lindo atrás e também na frente. Este foi o lindo pano de louça que fizemos juntas hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço a todas e fiquem com o nosso Deus.